Olá, eu sou a Cris Ozic. Começa agora o programa Fada Madrinha, aqui pelo portal Site da Noiva. No programa de hoje, você vai conferir um bate-papo super especial que eu tive com uma colega cerimonialista aqui de Curitiba. E se você está procurando dicas para realizar o casamento dos seus sonhos, a hora é agora. Então, fiquem ligados para mais estas dicas aqui do programa Fada Madrinha. E como hoje o assunto é o início, ou então o começo, ou melhor, os primeiros passos para você que está realizando o casamento dos seus sonhos, eu, que como todos sabem, sou cerimonialista, e hoje vou conversar com uma colega de profissão super especial. Eu estou falando da Dulce Menezes, que tem contribuído para a realização dos sonhos de muitos casais. Não é mesmo, Dulce? Com certeza, pelo menos eu espero que sim. E obrigada pelo super especial. Você também é uma pessoa muito especial para mim. A gente já se conheceu já faz um tempinho, né, Cris? Dulce, eu que agradeço a tua participação aqui. Quero dizer que é um prazer receber você aqui no programa Fada Madrinha. Você que já está há bastante tempo ajudando e contribuindo para que muitos casais realizem esse sonho de ter um casamento, a noiva, né, de ter o seu dia de princesa, o noivo também de ter o seu dia de príncipe. Então é um prazer enorme ter você aqui comigo. Então, Dulce, você concorda comigo que o cerimonialista ele tem que ser o primeiro ou um dos primeiros, né, a serem contratados pelos noivos? Com certeza, porque ele usufrui de serviços que, no caso do trabalho do cerimonial do dia, está incluso, que é estar tirando dúvidas, é consultas. Então, quanto mais cedo você contrata a noivinha, noivinho, mais cedo você usufrui de tudo isso. Não é verdade? A gente pode passar, porque eu digo sempre que vocês estão casando uma vez. Nós casamos toda semana. É verdade, isso mesmo, com certeza. Dulce, há quanto tempo você está no mercado como cerimonialista? Eu estou há 15 anos. Eu fiz o meu primeiro casamento em maio de 99. E foi tão interessante porque parece que o primeiro a gente nunca esquece, né? A noiva ainda usava aquelas caudas assim muito longas e removíveis, né? A gente punha na hora que chega, era aquele nervoso de pôr a cauda e às vezes a cauda muito pesada e aqueles ganchinhos pequenininhos. Então quando eu vi aquela cauda assim, ela entrou, a cauda foi bem. No meio a cauda caiu um lado. Ai, meu Deus, eu digo, eu não posso deixar ela chegar lá assim. Então a gente foi por trás com todo jeitinho e te colocou a cauda. Tudo bem. Aí era aquela cerimônia naquela igreja que ela dá as voltinhas assim, sabe, na ortodoxa. Eu não sabia ainda direito que existia esse tipo de cerimônia dando as voltinhas. Hoje em dia a gente já com mais experiência, a gente coloca a cauda dela no braço. Então ela dando as voltinhas e eu atrás com a cauda. Não, a gente passa por cada uma porque dá para escrever um livro. Você concorda comigo? Com certeza, com certeza. Dulce, pela tua experiência aí de 15 anos, né, o que você acha que mais mudou desse tempo para cá em relação aos casamentos? Eu acho que o número crescente de profissionais envolvidos, né? Antigamente a gente tinha um fotógrafo, um cinegrafista, eu de cerimonial, quer dizer, uma profissional de cerimonial com 400 convidados, né? Hoje em dia criou-se muito em torno do casamento, né? Cresceu e valorizou muito, são muitos profissionais, né? Hoje em dia a gente tem um fotógrafo, mais outro fotógrafo com as fotos mais informais, um cinegrafista, outro cinegrafista para pegar outras expressões que aquele outro não tem. A gente criou bartender, a gente criou spa para pés, nós criamos fogos e tantas coisas. Então cresceu muito o número de profissionais e com isso o casamento cresceu, virou um super evento, né? É verdade. E Dulce, você acredita que para os noivos conseguirem realizar, né, tudo isso, como você mesmo falou, que hoje em dia, com esse número tão grande de profissionais, eles devem seguir um cronograma? Você acha que isso é importante, que é válido? Eu acho muito importante seguir um cronograma, principalmente se a gente for pensar que envolve um custo. Né? Então, esse custo tem que ser planejado, pensado, e eu digo sempre, eu gosto de dar umas dicasinhas com relação a custo. Acho que você também, né, Cris? Não, com certeza. E você entrou num assunto bem importante, porque falando de custos, né, qual que é a sua dica para os casais não extrapolarem o seu orçamento? Eu acho que, ao longo desses anos, eu tenho pensado no seguinte, uma dica que não é uma regra, mas eu acho uma dica importante. O local que você escolhe, geralmente ele envolve um aluguel, ele envolve o preço do buffet em si, o preço, né, do cardápio, e ele envolve os serviços, que é o garçom, é o maître, e tudo aquilo que faz parte dos serviços. O ideal, eu digo sempre, é que esse valor desse em torno de 30% do que você quer. E o limite, eu diria, 40%. Então, se a gente não conseguir ficar no ideal e também não quiser ficar
no limite, um exemplo assim bem prático, a gente tenta ficar nos 35%, um exemplo bem prático. Por exemplo, eu quero gastar na minha festa 70 mil, vamos supor. 50 mil. 50 mil. Então, o ideal é que a gente procurasse um local que isso aí envolvesse o quê? Entre 15 e 20 mil. Porque senão, como é que você vai fazer todas as outras? O bolo, o convite, a música, a foto. Então, eu tento dar essa dica. Às vezes não é exatamente assim, mas é mais ou menos, eu acho que você também concorda, né? Pelo menos eu tenho visto e pesquisado e acompanhado esse cronograma desses noivos e tenho notado que fica nessa faixa, entre 30% e 40%. Então, na escolha do local, pensa bem nisso, né? Não, eu concordo com você, porque muitos noivos fecham, às vezes, o local, não tem uma assessoria ou não tem um cerimonialista ajudando, e quando vê, se perde no orçamento e acaba realmente não tendo, né, esses recursos para poder fechar os últimos profissionais, que são, né, tão importantes quanto os outros. Né? Esse 50 vira rapidinho 70. Rapidinho. Não, é verdade, isso mesmo. Dulce, você acredita que existe um tempo ideal para organizar um casamento? Eu acredito que se a noiva quer um sábado, que a maioria quer sábado, né? E um sábado, que antigamente era maio, agora é setembro, outubro, novembro e os 2 primeiros de dezembro. Se ela quer essa época, em um sábado, muita antecedência, assim, um ano, talvez, ou talvez até mais, eu não sei se para 2015, setembro, outubro, novembro e os 2 primeiros de dezembro, nós temos muitos sábados. Agora, se você vai para uma sexta e você vai para meses maravilhosos como agosto, casem em agosto. Dulce, eu quero te parabenizar por ter falado isso, que é um assunto que eu já quero falar há muito tempo. Noivas, maio não é mais o mês das noivas. Já faz algum tempo. Realmente é setembro, outubro, novembro, dezembro. Como a Dulce falou, junho, julho, agosto são meses que são um pouco mais fracos, então escolham esses meses. Nós, cerimoniais, também agradecemos, não é? E ela vai conseguir, e vocês vão conseguir, acredito, que descontos na maioria dos profissionais. E maio, talvez por conta que seja mais frio, e as noivas amam, tomara que caia, né? Por conta, não sei se roteiros de lua de mel, e por conta também do Dia das Mães, e logo em seguida, em junho, Dia dos Namorados, que as rosas, as flores em geral, acrescem um pouquinho, né? Então, não sei se por isso. Sei que querem em setembro, querem casar no verão. É isso mesmo. Dulce, quais os cuidados, na sua opinião, que os noivos devem ter ao contratar os profissionais para o seu evento, para que eles não tenham surpresas desagradáveis? Eu acho que a velha e boa referência, né? O cerimonial é uma pessoa para dar, as redes sociais são outras, né? Eu acho o tempo de experiência, pesquisa um pouco sobre aquele profissional que você quer, e eu acho que principalmente ter o respaldo do teu cerimonialista, né? Eu acho. Isso é bem importante. Muitos casais não sabem a diferença entre o cerimonial e a assessoria. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para eles da diferença desses dois serviços, que, embora sejam diferentes, andam lado a lado. Não sei se você concorda comigo. Isso, concordo sim. Eu trabalho da seguinte forma, né? Acredito que a maioria dos cerimonialistas e assessoras também. O cerimonial é mais para aquela noiva que ela tem um tempo e ela consegue pesquisar tudo por ela precisa só de dicas do teu cerimonial, de consultas da tua cerimonialista, mas ela tem um tempinho dela e ela gosta de curtir essa preparação. A assessoria é mais para aquela noiva que ela tem pouco tempo, ela quer tudo mais rápido, ela quer que alguém resolva isso por ela. Então, nós vamos cuidando da agenda dela e cuidando da planilha dela de custo mais de perto. Entendeu? Nós vamos agendando para ela os profissionais, agendando todos os serviços, cuidando de coisas que ela não pode, fazendo as pesquisas, trazendo para ela as pesquisas, trazendo os orçamentos, para que juntas possamos decidir. Então, eu diria que é um acompanhamento mais de perto. Dulce, você acredita que a relação também da noiva, muitas vezes, escolher a assessoria, ou melhor, escolher o cerimonial, né, ao invés da assessoria, tem uma questão de orçamento também? Porque eu vejo, não sei se acontece com você, muitas noivas que pedem só o cerimonial do dia, justamente por uma questão de redução, né, de reduzir custo. Isso acontece também? Você acredita que isso é verdade? Eu acredito, mas eu acho que é uma ideia assim enganosa, porque muitas vezes você, com acompanhamento mais de perto, você consegue economizar, não é verdade, Cris? Eu acho que a diferença ali não é tão grande. Eu acho que seria mais ela escolher o cerimonial do dia, talvez por ela
querer mesmo ela pesquisar mais de perto por ela mesma, curtir mais isso, mais de perto. Acho que talvez seja por isso. Porque na assessoria ela também vai curtir, mas talvez um pouco menos, porque a gente é que vai estar trazendo e buscando isso para ela, trazendo mais mastigadinho, né? Você sabe que eu falo muitas vezes para as noivas, né, que enquanto nós, como assessores, podemos muitas vezes, como você falou, reduzir o orçamento deles. Por quê? Porque indicamos um fornecedor que muitas vezes indicamos sempre. Então, para as clientes que nós indicamos, é claro que ele vai querer dar um desconto, ele vai querer dar uma cortesia. Vai querer nos agradar, vai querer caprichar, mas talvez em alguma coisa para nos agradar, né? Eu acredito que sim. E quem ganha são os noivos, não é mesmo? Com certeza, sempre. Dulce, quais as dicas que você dá, então, para os casais que estão em busca do serviço de cerimonial ou de assessoria para iniciar esse projeto aí, casamento? Eu acho que, eu diria dicas, talvez fugindo um pouquinho, assim, não exatamente de cerimonial. Uma dica que eu acho muito importante para os noivos é que quando eles sentam para conversar, não sei se você já observou, conosco, eu sempre tenho aquela preocupação. Não briguem. Ah, mas a gente se ama. Eu sei, mas com esse passar do tempo, nós amamos esse assunto, mulheres. Eles amam um pouco menos. Então, não tenha só esse assunto com ele. Por que eu falo isso? Porque ao longo desses meus anos de trabalho, eu comecei a observar que eles andavam brigando muito. Porque de tudo isso que a gente está envolvendo aqui, o que é o mais importante? É o amor entre eles. Amorzinho, claro que é um amorzinho, entendeu? Então, a gente pensa, isso começa a estressar porque é só esse assunto, só esse assunto, só aquilo, só aquilo. Quando estiver estressando, para tudo, vamos fazer um jantarzinho num lugar charmoso como esse, fazer um jantarzinho gostoso, para poder você reavivar aquilo que é o mais importante de tudo. E outra dica importante. Não tenham pressa no grande dia. A preparação que nós pensamos, quanto tempo, Cris? Um ano? Sim. Como você estava me perguntando, um ano, às vezes mais de um ano. Tem procuras para 2016. Então, no dia, e o dia passa assim, ó, rapidíssimo. Então, não tenham pressa. Optou por um serviço à inglesa, curta esse serviço, porque o curitibano ele é muito ligado no jantar, por exemplo, festas do Rio, São Paulo, às vezes até da minha terra de Recife, elas já são atropeladas assim. O jantar, quando a noiva entra para o brinde, ela já entra, o jantar e a pista de dança abrindo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, não existe aquele momento. O curitibano curte o jantar. Então, não tenham pressa no dia, curta o seu jantar, invista num acústico bacana para o teu jantar, que hoje em dia, curta. Acabou o jantar, dá o tempinho dos doces, pouquinho, tempinho dos docinhos. Não adianta competir pista de dança com doce que vai perder. A pista de dança vai perder. Então, aqueles 15 minutinhos, então curta desde a hora que você acorda, noivinha. O noivo com os amigos dele, a noivinha na preparação dela. Curta seu dia, que foi tão preparado há tanto tempo, né? Olha, Dulce, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Fada Madrinha. Você que encanta e ajuda esses noivos a realizar esse sonho deles já há tanto tempo. Muito obrigada por essas dicas valiosas. E eu quero convidar você a fazer um brinde com água. Porque profissional não bebe em serviço. Isso mesmo. Então, esse brinde é para vocês, casais, para vocês, noivinhas, que estão à procura aí de um serviço de cerimonial, assessoria para o seu evento. Tá? Obrigada. Tchim. E o nosso programa de hoje chega ao fim. Espero que tenham gostado. E continuem enviando as suas sugestões para o e-mail contato@fadamadrinha.tv. E não deixem de se inscrever em nosso canal. Nos vemos novamente na semana que vem, onde você vai conferir mais dicas imperdíveis para realizar o casamento dos seus sonhos. Uma ótima semana para você e até lá!